Bom, pessoal, tô aqui com a Kelly, nossa queridíssima mentorada. Ela veio receber a placa de premiação de 100 mil da mentoria. E a Kelly vem numa jornada dentro da mentoria, né? Construída com todos os processos, né? Todos os processos foram vencidos pela Kelly. E eu quero começar, Kelly. Eu criei aqui, ó, uma caixinha e a galera da mentoria colocou algumas perguntas para você. E uma delas chamou a atenção porque eu tenho certeza que vai te fazer refletir bastante, que é o seguinte: o que o digital mudou na sua vida, né? E aí, quando a gente fala vida, pega a sua vida profissional, pessoal, né? A sua questão com seus filhos, com o seu marido. O que mudou na sua vida? Fala pra gente. Então, gente, mudou tudo, literalmente tudo. Quando eu entrei pro digital, foi pensando realmente a ter mais qualidade de vida com os meus filhos, não só qualidade de vida, mas de ter uma renda, né, financeiramente falando, de ter algo que eu realmente pudesse dizer. Hoje eu ajudo ali meu esposo, também dentro de casa, e o digital me deu um novo olhar, me deu um novo direcionamento. Para quem todo mundo sabe, para quem não sabe, né, que me segue, eu tenho um filho autista, eu tenho um filho que é atleta, e o digital, ele conseguiu unir tudo isso. Hoje eu trabalho da minha casa, consigo dar acesso aos meus filhos, consigo financeiramente ajudar a suportar os sonhos deles. Meu filho atleta mora em Ribeirão Preto, então eu consigo também dar essa base que ele precisa. Tenho o meu pequenininho também. Então assim, o digital mudou tudo. O digital foi a porta que eu precisava literalmente para fazer tudo acontecer. E isso uniu o tempo de qualidade, o financeiro, o tempo com a família, uniu tudo. E isso é muito legal, porque a gente tem muitos alunos que começam sendo CLT, né? E aí é o que eu sempre falo. Você acha que sendo CLT seria possível viver isso? Não. Não tem, né? Não, gente, não tem. Até porque o Léo sempre fala muito sobre isso. O digital, ele também exige ali que a gente coloque tudo em prática. Tem muita gente que ouve muita coisa, assiste muita coisa, mas não coloca a prática. Então, assim, hoje no CLT eu tenho certeza absoluta, eu não teria condições de viver o que eu vivo. Não, com certeza, Léo, não teria. Isso é muito legal. Então, que a galera se espelhe em você, né? E vamos lá. Ó, o Kelly, o que você acredita que é o mais importante dentro da sua jornada na gestão de tráfego? O que você diz para as pessoas assim sobre a captação de clientes? O que você acha que é o primordial para conseguir bastante cliente, ou que não seja muitos mais clientes qualificados, que te gerem uma boa renda mensal? O que você faz? Eu sei, mas eu quero que você fale para a galera. Então, sempre me perguntam como você realiza suas captações. E eu vou ser muito sincera com vocês. Foi o único cliente que eu realmente captei. Todos os outros clientes foi indicações. Então, o que eu vou indicar para todo mundo? O primeiro cliente, dediquem ao máximo a dar resultado. Hoje, os empreendedores, as empresas, elas não vão ficar com ninguém que não traz resultado. Então, antes de você começar o seu processo, estude o nicho, estude o cliente, estude a dor desse público, para que você, de fato, consiga entregar um bom resultado. Porque, certamente, gente, a gente é aquele famoso estado, né? O boca a boca, é a melhor coisa. Então, assim, você tendo um bom resultado para um cliente, ele vai indicar o seu trabalho. E hoje, todos os meus clientes, inclusive, esses 100K faturados foram todos de indicação. Foram todos. O único cliente nós prospectamos. O restante foi todos os clientes um indicando o outro, pelo resultado. Então, trabalhem, estudem de fato e tragam resultado para os seus clientes. O Kelly, você tem uma parceira, né, que é a Jéssica. Ela trabalha com a parte de social media, né, vídeos, edição. O que você diz para a galera que está começando na gestão de tráfego e não tem uma Jéssica? É importante ter uma Jéssica? É muito importante. Essa placa aqui, né, que vocês estão vendo, não tem como. A gente conversando aqui com o Léo, eu estava passando para ele a importância. É meio a meio, de verdade. O Léo sempre fala muito na importância de um bom criativo. Gente, tudo isso é fundamental. E não adianta, eu percebi que no meu processo eu não daria conta de estruturar tudo. E tá tudo bem por isso também, entendeu? Tá tudo bem. Se eu não tenho muita habilidade ali para desenvolver um criativo, mesmo estando todas as aulas que o Léo, traz a nossa mentoria bem completa, tá tudo bem. Então procure essa ferramenta, e foi o que eu fiz. Então eu tenho uma Jéssica. A Jéssica, inclusive, ela está filmando aí,
Mas, gente, é incrível. A Jéssica, ela faz realmente o papel ali da produção, da edição. Ela dá vida à minha ideia. Então, eu estudo o cliente, passo para ela exatamente o que eu preciso e ela realiza. Então, se você não tem, procure a sua Jéssica, hein? Isso aí. E foi também uma homenagem à Jéssica, né? Que ela tá ali gravando a gente, mas parabenizar ela. A Vanessa também tá aqui com a gente, né? Tá ali atrás nos bastidores. E tem uma pergunta aqui, Kelly. Na sua jornada, você chegou a pensar em desistir em algum momento? Eu vou ser muito sincera, tá? Eu nunca pensei em desistir, mas eu já me senti desestimulada por processos. Mas eu nunca pensei assim, não vai, eu vou parar porque não tá dando certo. Eu pensei sim. O processo me fazia às vezes ficar desacreditada. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Se está dando errado nesse primeiro momento, para tudo que vocês estão fazendo. Para tudo. Recalcula essa rota. Volta a assistir as aulas. O Léo dá várias aulas. É aula de mentalidade. Falando aula de processos. Do processo mesmo, técnico ali. É o mão na massa. Então vê aonde não está funcionando para vocês. Para o que vocês estão fazendo e faça novamente. Mas assim, é importante vocês entenderem que nada acontece do dia para noite. E tem gente que às vezes acontece porque não deu certo na primeira, não deu certo na segunda. Vou falar uma coisa que meu filho muito fala, né? O Cafu, quantas vezes ele deu errado? Várias. Quantas vezes? Várias vezes. Teve um outro rapaz também que deu muito errado, falando na questão do futebol. Gente, quantas pessoas deram muito errado e desistiram? Não. O processo é difícil, mas vence a etapa, vence o processo, para que lá na frente vocês tenham resultado. E Kelly, você foi CLT? Fui CLT. E como foi essa transição do CLT pro digital? Então, na época eu fui desligada da minha empresa, chorei horrores. Inclusive eu amo, né, o local onde eu estava, mas era um processo que hoje Quer eu falo... Quer voltar para lá? Não, Deus me livre! Não quero. E, gente, mas foi o melhor não da minha vida, porque que bom que eles me desligaram, porque hoje o que eu vivo, certamente, eu não estarei vivendo, Léo. Isso aí, muita gente, a própria Vanessa também, né? A Vanessa foi desligada e a gente só sabe depois, né? O porquê que aconteceu isso, né? Tem coisa na nossa vida que a gente só sabe lá na frente. Exatamente. E aí a gente volta e a gente reflete, né? Por que aconteceu? É pra eu viver isso aqui agora. E nem sempre a gente tem coragem de tomar a decisão de largar. Então, às vezes, Deus dá aquele empurrãozinho, né? Então agora vai. E foi o empurrãozinho que eu precisava, que fez toda a diferença hoje na minha vida. Qual foi o seu primeiro nicho na gestão de tráfego? Qual foi o primeiro segmento de cliente que você fechou? Construção civil. Construção civil. Foi o primeiro cliente, construção civil. E qual foi a experiência com esse cliente? Foi boa? Particularmente falando, vou ser sincera, entreguei muito resultado mesmo, e acabou que esse cliente, ele não esperava o nível do resultado e ele também me vendeu como fosse uma grande estrutura, que na verdade naquele momento não era. Então assim, foi muito aprendizado, não tenho o que reclamar, foi muito aprendizado, mas assim, eu entreguei tanto resultado que eles ficaram com a minha base de leads por 4 meses, Mas foi um aprendizado, não tenho o que reclamar não, mas foi de construção civil. Faltou a reciprocidade, né? Teve do seu lado, mas não teve dele. Né? Exato. Mas faz parte, é um aprendizado, né? Outra pergunta legal aqui, que é o seguinte, ó. Qual conselho você daria para quem quer chegar nesse nível dos 100 mil? Qual conselho você pode dar para quem está começando e quer chegar nos 100 mil? Primeiro conselho, para de ficar pulando de galho em galho. Cara, e eu vou te dizer por experiência própria, quem me conhece sabe que eu sempre tive uma mentalidade muito empreendedora. Mas era aquela pessoa que eu achutava para todos os lados e não conseguia mirar um alvo. Você já tem estratégia, você já tem um mentor, vocês têm uma mentoria, vocês têm suporte, vocês têm tudo. Então, para de ficar pulando de galho em galho. Foca definitivamente, segue ali, segue o que é dito, testa, coloca em prática. Então, para com esse negócio de... Eu vim assistir um método, aí pulei pro outro e vi... Não, gente, para com tudo, assiste. Se for preciso, não estou entendendo... vocês sabem, nós temos o suporte todos os dias. E é um suporte direto. É um suporte no WhatsApp. É diretamente o próprio Léo Castro. Então, assim, para com tudo. Para com esse negócio de ficar tentando todos os métodos. Vocês vão ficar tirando para todos os lados e não vão acertar um alvo. É isso.
Kelly, agora pra gente fechar, você tem conseguido um resultado mensal junto com a Jéssica ali, em torno de uns 16 mil, 18, né? Dentro dessa linha, até 20 mil, né, mensais. Qual é a meta de vocês pro próximo ano? Então, que vem 1 milhão. Não se assusta não, hein? Mas a nossa meta é sempre dobrar. Hoje a gente tem, juntas aí, a gente já está estruturando todo um processo. Hoje tivemos um network incrível, que abriu a nossa mente para muitas outras coisas. Mas aí a meta, gente, é no mínimo a gente está faturando aí de 30, 50 mil, talvez mensal. Para que a gente chegue num faturamento bem maior. Mas assim, esse começo é estruturar todo o processo e ter essa meta. Se você também não está tendo, eu acho melhor você pensar. Porque aquele famoso estado, né, Léo? Quem não sabe onde quer chegar, qualquer destino serve. Então, para com isso, determina de fato o que você quer, o que você precisa fazer e vai, só vai. Muito legal. E ó, galera, a Kelly, ela tem um gargalo hoje no processo dela, né? O que é um gargalo? Tem algo que está travando o crescimento, está travando o avanço, sabe? Ir para o próximo nível que ela quer chegar. E a gente conversou muito hoje, e do que você conversou comigo, com a Vanessa, aqui com a Jéssica, o que mais você gravou na sua memória que você acha que vai ser importantíssimo para alcançar essa próxima meta que você tem? Processo. Eu preciso ver uma pessoa que ela definitivamente vai me ajudar nos meus processos. Eu sou o cérebro pensante, então eu preciso ter uma mão que execute aquilo que eu realmente preciso fazer para mudar o patamar, né? Então eu tenho uma pessoa que ela vai iniciar todo ali o processo. Vou dar um exemplo prático, né, que o Léo me trouxe hoje aqui, de ter aquela primeira pessoa que vai montar as estruturas para mim, porque eu acabo a reunião, eu já tenho que sair dali da reunião pensando no nicho, eu já começo a estudar, eu já começo a montagem de estrutura. Então eu preciso ter uma pessoa que vai iniciar essa estrutura para mim. Então criar esses processos e delegar. E uma coisa assim que é muito importante é a gente investir também. A Vanessa falou muito sobre isso, a gente investir em mentalidade de liderança, de delegar, porque dizem, como tá dando certo, você quer ficar aqui, mas é momento de a gente abrir e delegar, colocar outros para fazer, porque vai chegar uma hora que eu não vou realmente dar conta. Então, entender o processo, delegar e estruturar para que as pessoas, eu tenha braços que executem para mim, nesse momento é o que mais eu preciso fazer. Sensacional. E para fechar, Kelly, olhando para essa placa, que ela é sua, olhando para ela, o que vem na sua cabeça de primeiro momento? Ai, caramba, ó, não posso chorar. Mas é a realização de um sonho. Olhar para essa placa e ver como que Deus foi bom na minha vida, como que Deus colocou pessoas como a Jéssica para a gente unida, né, somar um propósito, mas principalmente de entender que nada acontece por acaso se eu não ter dado o primeiro passo. Tem muita gente que fica naquela de eu vou e que eu não vou. Vai, cara, entra, faz acontecer. A única pessoa que pode mudar o teu destino é você mesmo. Ninguém pode fazer isso por você. Então, assim, é parar literalmente de achar e realmente encarar as coisas como elas precisam ser de fato encaradas. Faz acontecer. Coloca ali a meta, né, para que essa chave venha virar como uma prioridade. Então foi isso que eu fiz. Coloquei os processos, coloquei as metas no papel, o que eu precisava fazer e como eu precisava fazer. E hoje o resultado é esse. Kelly, parabéns. 100 mil, então a Kelly pegou a placa de 10, 50, 100 mil agora. E agora rumo aos 250 mil, né? Rumo aos 250, olha. Grava aí, 250, meado do ano que vem. Olha, ó, decidida, é isso aí. Meado do ano que vem, 250 tá gravado, tá gravado. Fechou? Fechou. Bora.